outra coisa. Entendi. Sabe um ponto que a gente não falou aqui, cara? Importante também. Não sei se é o tema até que a gente pode colocar mais importante. Aonde não investir de jeito nenhum em 2025, Aonde não investir né? de jeito eu nenhum? gosto Cara, disso. aonde não... Sabe, o além pessoal disso, pode até aí botar é nos comentários. Aonde não investir de jeito nenhum. Radioativo. É. O negócio E aí, radioativo. E aí vocês podem começar aí, né? Onde não investir eu assim. vou falar o óbvio. Não Tá. invista em COI. Não é uma boa. E agora é com vocês, porque eu só sei disso. Só porque eu nunca invisto em Eu COI. não faço ideia, cara. Eu não sei lá. Olha, eu acho que a primeira coisa é definir o que é investimento. Porque se você pega em pesquisa da Ambima, né, quando eles fazem lá O pesquisa cara com acha o que público... tigrinho é investimento. Exato, cara. Sério? Você vê lá que Acho. bet É renda extra. é o que o brasileiro julga que é investimento. Então o cara não Então tem tá dinheiro bom, pra pagar a conta de água. A conta de água deu 100, ele tem 70, ele vai lá e bota numa bet, porque se o Cruzeiro ganhar, ele vai conseguir pagar a conta de água. Pelo amor de Deus, Inclusive eu vi muita cara. gente comparando bolsa com bet, que fala assim, ué, não é aposta? Os dois não são Tem apostas? gente que me fala isso. É totalmente diferente, cara. Né? Porque você tem dois tipos de trajetória, né? Trajetórias que dependem do caminho, que são independentes do caminho. O que eu quero dizer com isso? A vida é uma trajetória dependente do caminho. Você começa ganhando, você nasceu numa família rica, cara, a trajetória vai ser outra em comparação ao cara que não verdade. teve essa mesma sorte. Agora, um cassino, uma bet, é uma trajetória que independe do caminho. Você pode começar ganhando ou perdendo. No final, passando tempo demais lá, você perde. Já a bolsa é o contrário. Se você passa muito tempo na bolsa, vivo lá, você ganha. Porque se você é um cara que quer fazer uma seleção de empresas, você escolhe 10 empresas, você dá muito mal em 5, metade quebrou, que é uma coisa absurda de acontecer, né? Difícil. Você vai ver a deterioração da empresa, você pode vender e comprar outra. Até porque dinheiro não tem carimbo, você tem que ganhar dinheiro com aquela empresa que você comprou no começo, você podia estar errado, vai comprar outra. Agora, o ponto é, se as outras 5 se deram muito bem, multiplicaram muitas e muitas vezes, uma multiplicou 1000%. Cara, só aquela já pagou todos os prejuízos da sua carteira. Então, ao longo do tempo, quanto mais tempo você tem de mercado, melhor seu resultado. Quanto mais tempo você tem numa casa de aposta, numa bet, pior seu resultado, você quebra. Só que o brasileiro acha que bet é investimento. E até questionei a Ambima uma vez, eu falei, bom, se bet é investimento, então o maior influenciador de finanças não é o Charles, não sou eu. É o cara que faz lá o publi de bet, né? A Virgínia, sei lá, o Gustavo Lima, a gente Neymar. fazia também, o Neymar. Então são esses caras. Porque se isso é investimento, se o pessoal entende assim, são eles que são os influenciadores de investimento. Só que não é, né, cara? Isso aí Pelo é amor jogar de dinheiro Deus, no né? ralo. Eu acho que no exterior, ativos estão muito esticados. Porque na hora da euforia as pessoas esquecem o preço-lucro, mas em algum momento ele sempre volta para uma média. O que é a média? É o lugar que ele sempre vai voltar. Então, na hora que a situação tá devastadora, uma crise, ele tá abaixo da média. E na hora da euforia, que todo mundo esquece como a economia funciona há 10 mil anos, ele ultrapassa muito. Então, lá fora, o que a gente enxerga? Ele ultrapassou muito a média. E aqui no Brasil, ele está muito abaixo da média. Só que na hora da confusão, as pessoas esquecem disso. Então, assim, cuidado com esse tipo de pensamento. Tente voltar sempre a entender o que está acontecendo. Então, aqui no Brasil, em relação ao juro, como eu acho que a coisa pode desandar um pouquinho antes de melhorar, eu fugiria de tudo que tem muita dívida, porque se o juro explodir, a inflação explodir, essa turma quebra. Você fala, Entendeu? tipo assim, ações... Empresas com endividamento. Porque o que acontece é o seguinte, a margem de todas as empresas já é carregada, né? A exceção de alguns produtos, a margem das empresas é baixa. Quando você começa a ter uma Selic no Brasil de quase 15%, que o dinheiro que você vai conseguir captar no banco ou com empréstimos é de 20%, 30% ao ano, que negócio que paga isso? As empresas não conseguem honrar sua dívida. Então, varejo e outras áreas começa a ficar complicado. Sempre analisem lá se tem uma dívida saudável, né? Então, cuidado. A empresa caiu 99%, as ações caíram. Mas agora pode ser que melhore. Não, tudo bem que pode ser que melhore, mas Esse é ela o ponto. pode acabar também. Pode até Não, corrigir. Quando eu falo dívida saudável, gente, é quando a dívida ela é menor do que o caixa deles, tá? Então, quando você vai caixa olhar... líquido. Porque todo mundo vai ter dívida. Se você for lá no fundamento, todas as empresas vão ter dívidas, mas algumas não têm uma dívida saudável. Então, É que corte depende isso. de quanto ela vai pagar nessa dívida também, mas exemplificando esse ponto usando uma varejista. Varejistas têm margens muito apertadas. Muito. Então vamos pegar um exemplo hipotético, que se você for pesquisar as varejistas, você vai ver que não é tão hipotético assim, né? Várias estão mais ou menos nisso, mas uma varejista que tem uma margem líquida de 1%, ou seja, de cada R$100 que a empresa tem de receita, o que sobra realmente no lucro líquido da última linha é R$1. Nossa, mas... Esse cara, Por que as pessoas compram empresas assim? Esse é o primeiro ponto, né?
Tem um cara que compra porque ele acha que a situação da economia vai melhorar, e aí se a margem dessa varejista subir 1 ponto percentual, pô, você pega um banco que tem margem de 25, vai para 26, não muda tanto. Agora você pega uma varejista que tem margem de 1, vai para 2, dobrou o lucro. Então o cara quer comprar porque ele vai pegar uma puta de uma porrada. Por isso que o Magazine Luiza lá atrás foi a empresa que mais subiu. Só que depois foi uma das que mais caiu. Que a margem aumentava, né? Porque aí quando você tem uma empresa endividada que o juro sobe, muita empresa emitiu dívida na época dos juros a 2%. Emitiu dívida indexada ao CDI. Só que quando o CDI sai de 2 para 14, cara, acabou com a margem da empresa, aquilo que era 1 entra no negativo e a empresa cai 90%. E aí vem o erro do investidor, que o Charles citou aqui. Que o cara vê cair 90%, igual com a Americanas. Ele fala, agora é a hora. Porque a loja americana tá lá, o ponto tá lá, ela continua vendendo Kit Kat, continua vendendo barra de chocolate. Vou comprar porque não dá pra cair mais. Cara, Só não. que sempre dá. Cara, vou te falar. Sempre dá. dá. Sempre Perini, dá. se um cara entra na lojas americanas hoje e fala, eu vou comprar isso aqui, esse cara é doido, cara, porque as americanas estão abandonadas. Não tem como o cara ter Mas já essa... estavam, né? Só que... Eu não vi mudança. Minha opinião tá igual. Mas é uma empresa que antes da queda eu já não investiria. Depois da queda, por conta de uma fraude, aí não. você fala, cara, Não, né? você não sabe vale nem a se o número é pena. real, entendeu? Não, mas aí esse é o tipo de investidor que ele não tá pensando no longo prazo. Ele quer, cara, o dinheiro fácil. Vamos ver se vira. ele tá em fórum de Vamos, discussão. ele tá quer em dobrar o grupo dinheiro de- dele, Ele de quer dobrar o WhatsApp. dinheiro dele em um ano. Tanto que a gente tava até falando no bastidor aqui. Melhor pra Mega Sena. Mega Sena é bom, né? Legal, né? Aí a gente tava falando até no bastidor aqui, um negócio que o Charles comentou, que a gente ouvia muito essa frase, qual será a próxima Magalu, né? E A ninguém gente- mais fala isso, né? Era thumb de vídeo, todo mundo queria saber isso, porque a Magalu foi um fenômeno, né? E ficou nessa, né? E essa próxima Magalu nunca apareceu. Existe alguma coisa hoje, até para entender como o investidor ele é cíclico, né? Como ele vai acompanhando o que tá na onda e tudo mais. Tem alguma coisa hoje que você fala assim, cara, algum papel que vocês veem e falam assim, pô, esse papel é interessante, meu, eu tinha que ficar de olho, alguma coisa assim. Ou não, vocês vão mais, não, cara, acho que o negócio são os bancos, o negócio sempre funcionou. Hoje em dia falam, em vez de qual a próxima Magalu, qual a próxima Nvidia, né? Qual a próxima Nvidia? Qual a próxima Selic? Caralho, isso aí. Tem algum papel, assim, alguma ação solta aí, alguma empresa que vocês falam, pô, isso aí, Que vocês estão tô olhando mais aí. de olho. Ó, lá fora, né, eu acho que eu tenho uma abordagem diferente do Charles, porque eu tenho ETF. Eu não fico Tá. olhando os papéis de maneira separada, né? Eu simplesmente compro o S&P, até por conta do que o Charles falou aqui. Se você pega os líderes há 20 anos, eram certas empresas. Pega os líderes hoje, são outras. Uhum. E daqui a mais 10 anos, provavelmente vai estar diferente. E você não consegue saber quais não estarão lá. Essa que é a Exato. pica. Porque você pega a NVIDIA, eu não tenho NVIDIA na minha carteira de maneira separada. Eu tenho por conta do S&P. Só que, cara, me falaram tanto de NVIDIA e eu sempre falava, não, é só uma onda, é só uma onda. Ah, a NVIDIA é bom porque tem as placas para você jogar bem, né, os jogos online. Pra Oh, minerar puta, cripto cara. lá atrás. É uma onda. Aí depois veio, não, descobriram que a placa de vídeo serve para minerar cripto. Eu falei, puta, interessante isso, mas é só uma onda. Mas quando acabou essa onda, veio a onda de ar, entendeu? E quando acabar essa onda, talvez venha outra, porque o mundo tá cada vez mais digitalizado. Mas eu perdi o Sim. bonde de NVIDIA. Eu peguei via S&P. Mas lá fora, eu admito perder o bonde, cara, porque eu acho que é um mercado, para você pesquisar em 10 mil empresas, é muito difícil. Agora aqui no Brasil, você pega a lista das 10 mais valiosas, década após década, ela muda muito pouco. Então a gente é um país onde há menos mudanças, com menos nomes e com menos capacidade de precificar as coisas, porque a gente é um mercado que é muito ineficiente, tem poucos investidores. Aí tem umas coisas que são realmente, você olha assim e fala, puta, o Banco do Brasil nesse preço, tem um porquê do país estar barato? Tem, mas será que não está muito mais barato do que deveria? Então aqui eu prefiro montar a minha carteira. Mas eu acho que se a gente for pensar em um nome que eu não deixaria passar, para mim não é um papel de bolsa, cara. É uma criptomoeda, é o Bitcoin. Eu acho que, ainda que a pessoa fale, puta, mas eu perdi o bonde. Talvez você não tenha Não perdido. perdeu, Porque cara. imagina uma mudança de estrutura agora, né? Porque o Bitcoin foi o seguinte, ele começou sendo o ativo que era comprado por cyberpunks. Era o pessoal que era muito hard user de código. Sim. Aí depois disso veio o pessoal que era um pouco mais nerd de internet. Uhum. Depois disso veio a onda do varejo. Porque enquanto os profissionais de finanças não falavam do assunto, eram poucos, né? A gente quando falava tomar uma pedrada, já tinha investidor pessoa física comprando. Depois disso veio o institucional. Agora sim.
Já tem consultorias que falam sobre isso, já tem tem fundo ETF. comprando. Você tem não é ETFs marginalizado, né? gigantescos. Ah, não, Bruna, não. Ele mexe com é Exatamente. o cara lá do Bitcoin. Ih, cara. Não, Na você época deve do ser ciclo de terrorista, varejo, né? Deve Agora, ser agora terrorista. você vê economista na TV falando Exato. sobre isso. Agora Exato. a BlackRock comprou, então se a BlackRock domina o mundo, não tem essa... Já que a exato. BlackRock é dona do mundo, tá tudo bem. E aí você já teve esse pessoal entrando. Só que a gente pode estar prestes a ver um novo paradigma, que é países relevantes. Porque você fala, pô, El Salvador é um país minúsculo. Ele é pouco relevante. O Butão minera Bitcoin. É minúsculo. Agora você tem um Estados Unidos, cujo presidente, ele na época da campanha falou que ele iria montar uma reserva estratégica de Bitcoin. E isso pode significar simplesmente pegar os Bitcoins que eles têm e não venderem, que são mais ou menos uns 100 e poucos mil. Ou tem projeto de congressista lá para que eles montem uma reserva de 1 milhão de Bitcoins. Seria comprar uns 850 mil a mercado. Então, se eles fazem isso, outros países não fazem também? Uma Rússia não vem a fazer isso? A Rússia a Rússia até falou que tá usando no comércio por causa das sanções Pois americanas. Quando eu Tirou vejo- do SWIFT, eles precisam Eu acho que ter. vou tirar precisam- tudo da renda fixa e comprar em Bitcoin. Não, pelo amor de Eu Deus. acho que seria um erro nesse momento. Tudo acho que é demais. Mas o ponto é que vários países talvez já tenham, a gente só não saiba. Porque quando tem transação de baleia lá, que a gente fala que são os grandes volumes de Bitcoin sendo movimentados por algumas carteiras, eu fico pensando, cara, isso aqui não é a Coreia do Norte? A gente não sabe. A Coreia do Norte Porque não não, tem porque eles estão transparência. roubando, não estão comprando, né? Eles tão roubando e guardando em algum canto, movendo, entendeu? Então a gente não tem como saber, mas na minha opinião isso aqui pode ainda multiplicar muitas vezes de tamanho, cara. Mas você Talvez não tanto quanto no país passado, do porque tá Oriente cada vez Médio. maior, mas pode ser que a gente entre em uma era onde o Bitcoin fica cada vez mais relevante, sendo usado inclusive por países, como o Charles falou, que não podem transacionar em dólar. Se a Rússia quer fazer uma transação com a Austrália, vai comprar alguma coisa, bom, primeiro que eles não podem transacionar em dólar. Aí a Austrália quer receber em rublos? Não quer. Também fudeu. Vai receber em ouro? Ouro é sair um navio da Rússia, e como o ouro da Rússia fica muito mais pro lado próximo da Europa do que pro lado asiático, então vai ter que sair lá pelo Mar Negro, mas tá tendo guerra lá com a Ucrânia, vai ter que atravessar Bósforo, Dardanelos, depois Gibraltar, cruzar meio mundo para chegar na Austrália. E nisso você tem custo de transporte, de verificação, tem que saber se o ouro é verdadeiro ou não, pode ser que Pirata. parte dele seja falsificado. Então, isso tudo envolve muito custo. Agora com Bitcoin, uma transação de Bitcoin para comprar um café é problemática, porque você quer comprar um café de 10 reais, pode ser 10 reais de taxa. Agora uma 1 transação bilhão, de 1 não. bilhão, não. A taxa ainda é 10 reais. Então, será que isso não vai ser começado a utilizar por países, né? Para fazer suas transações? Se isso acontecer, o preço do Bitcoin ele vai para um outro patamar, na minha opinião. Fala galera! Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e clique no botão de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. A gente posta vídeos toda semana, então ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Valeu e até o próximo vídeo.